Eu quero começar esse vídeo com uma cena que provavelmente você conhece muito bem. Alguém diz algo que te atinge de um jeito específico, um tom de voz, uma palavra, um silêncio, uma atitude. E antes que você tenha tido qualquer chance de pensar, de escolher, de decidir como quer responder, a reação já aconteceu. Talvez seja a voz que ficou mais alta do que você queria. Talvez seja o silêncio que fechou onde você queria estar aberto, aberta. Talvez seja a raiva que apareceu antes que você entendesse de onde estava vindo. Talvez seja o choro que chegou num momento onde você queria estar firme. E depois, quando a poeira baixa, vem aquele pensamento que dói de um jeito muito específico. Porque eu sempre faço isso. Não é a primeira vez. Você já prometeu que ia ser diferente. Já praticou mentalmente como ia responder na próxima vez. E na próxima vez, aconteceu de novo. E a conclusão que você tira é que não tem autocontrole, que é muito emocional, que algo em você é fundamentalmente difícil de governar. Mas eu quero te dizer, com toda a convicção que tenho, que essa conclusão está errada. Não é falta de autocontrole, é que o sistema nervoso está respondendo exatamente como foi programado para responder. E sistema nervoso programado pode ser atualizado, não de uma vez, não sem trabalho, mas pode. E é sobre isso que esse vídeo vai falar. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Devagar Tudo Muda. Esse é um espaço criado para quem quer se entender de verdade, para quem está cansado, cansada de padrões que se repetem e quer finalmente entender de onde vem. Aqui a gente não vai te dar uma lista de técnicas de controle emocional para aplicar por cima do que está por baixo. A gente vai entrar no que está por baixo. Porque quando você entende o que está por baixo, as técnicas começam a fazer sentido de um jeito que antes não faziam. Fica comigo até o final desse vídeo. Vamos começar com algo que vai mudar completamente como você vê as suas próprias reações. Existe um intervalo de tempo entre o estímulo e a resposta. O psicólogo Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, descreveu esse intervalo como um dos descobrimentos mais importantes da sua vida. Ele percebeu, nas condições mais extremas de adversidade que um ser humano pode enfrentar, que havia um espaço entre o que acontecia com ele e como ele respondia. E nesse espaço, por menor que fosse, existia a possibilidade de escolha, não a escolha de não sentir, não a escolha de negar a realidade, mas a escolha de como se relacionar com o que estava acontecendo. E Frankl dizia que o crescimento e a liberdade humana residem nessa capacidade de usar esse espaço. Agora, vamos entrar num nível mais profundo, porque o que os estudos em neurociência mostram sobre esse espaço é muito específico. Quando um estímulo acontece, quando algo te atinge emocionalmente, o processamento no cérebro não é linear. Não vai do estímulo para o córtex pré-frontal, que é a parte responsável pelo raciocínio e pela tomada de decisão. E daí para a resposta, vai primeiro pela amígdala. A amígdala é a estrutura cerebral responsável pela detecção de ameaça e pela ativação das respostas de sobrevivência. E ela processa muito mais rápido do que o córtex pré-frontal. Isso significa que em situações que o sistema nervoso interpreta como ameaça, a resposta emocional e comportamental é ativada antes de qualquer análise consciente. Você reage antes de decidir reagir. E aqui está onde fica importante entender um segundo nível disso. O que o sistema nervoso interpreta como ameaça não é determinado apenas pela situação atual. É determinado pela história, pelos padrões que foram gravados em situações anteriores, pelas experiências que ensinaram ao sistema nervoso o que é perigoso. Uma criança que cresceu num ambiente onde conflito precedia abandono, aprendeu que conflito é perigoso. E então o sistema nervoso adulto dessa pessoa, quando detecta sinais de conflito, ativa a resposta de ameaça. Não porque haja ameaça real na situação atual, mas porque o padrão diz que pode haver. E a resposta de ameaça pode aparecer como raiva, como fechamento, como choro, como fuga, como paralisia, dependendo de como o sistema nervoso aprendeu a responder àquele tipo de ameaça específica. E tudo isso acontece antes de você ter tido qualquer oportunidade de escolher. Isso não é fraqueza, é neurobiologia.
E entender isso muda completamente a relação com as próprias reações, porque você para de se ver como alguém que perdeu o controle e começa a se ver como alguém cujo sistema nervoso respondeu, de acordo com o que foi programado. E sistema nervoso programado pode ser atualizado. Agora, vamos falar sobre o que determina o tamanho do intervalo entre o estímulo e a resposta, porque esse intervalo existe em todos nós. A questão é que, em algumas pessoas, ele é muito curto. Tão curto que a resposta parece instantânea, automática, sem nenhum espaço entre. E em outras pessoas, o intervalo é maior. Há tempo suficiente para que o córtex pré-frontal entre na equação, para que a resposta seja mais escolhida do que automática. E o que determina o tamanho desse intervalo é algo que os estudos em neurociência chamam de janela de tolerância. Janela de tolerância é o estado onde o sistema nervoso consegue processar experiências emocionais sem ser dominado por elas, sem entrar em hiperativação, que é o estado de raiva, ansiedade intensa, reação explosiva, sem entrar em hipoativação, que é o estado de fechamento, paralisia, dissociação. E quando você está dentro da sua janela de tolerância, você consegue sentir o que está sentindo sem ser destruído por aquilo. Pode estar com a emoção sem ser levada por ela. E quando você está fora da janela, quando algo te empurra para além dos limites do que o sistema nervoso consegue processar de forma estável, a reação automática assume. E o tamanho da janela de tolerância é determinado por uma combinação de fatores: genética, história de experiências formativas, qualidade das relações de apego e o trabalho emocional que foi ou não foi feito. Pessoas que cresceram em ambientes com muita instabilidade emocional, com traumas não processados, com pouca corregulação, que é o processo de ser ajudado a regular o estado emocional pelos cuidadores, tendem a ter janelas de tolerância mais estreitas. E janelas mais estreitas significam que estímulos menores conseguem empurrar para fora da zona de processamento estável. E estímulos menores produzem respostas que parecem grandes demais. Isso é o que muitas pessoas descrevem como ser muito sensível, muito emocional, muito reativo. Mas o que de fato está acontecendo é que a janela de tolerância é menor do que seria desejável. E aqui está a boa notícia. A janela de tolerância pode ser expandida, não de forma imediata, não sem trabalho consistente, mas ela é maleável. O cérebro é neuroplástico, e isso inclui as estruturas responsáveis pela regulação emocional. E a expansão da janela de tolerância é o que produz mudanças reais e duradouras na forma de responder, não técnicas aplicadas por cima de um sistema nervoso não trabalhado, mas mudanças no próprio sistema. Pense numa pessoa chamada Camila, 33 anos, que durante anos se descreveu como alguém muito explosiva. Em situações de pressão, de conflito, de crítica, a reação era intensa e rápida, e ela odiava isso. Prometia que ia mudar, tentava respirar, tentava contar até 10, tentava aplicar técnicas que havia aprendido. E às vezes funcionava. Mas nas situações de maior intensidade, as técnicas sumiam. A reação chegava antes de qualquer técnica ter chance de funcionar. Quando Camila começou a entender o que estava por baixo, quando começou a perceber que havia gatilhos específicos que consistentemente a empurravam para fora da janela de tolerância, a direção do trabalho mudou. Em vez de tentar aplicar técnicas no momento da reação, ela começou a trabalhar os gatilhos fora do momento de pressão, a entender o que eles ativavam, a rastrear a origem desses padrões. E esse trabalho, lento e gradual, foi ampliando a janela de tolerância. Não eliminou completamente as reações intensas, mas aumentou o espaço entre o estímulo e a resposta. E com esse espaço maior, mais vezes ela conseguia escolher como responder em vez de simplesmente reagir. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite aqui nos comentários. Me conta uma coisa, com a honestidade que esse vídeo está pedindo. Existe uma situação ou um tipo de pessoa que consistentemente te empurra para fora da janela de tolerância, que ativa em você uma reação que depois você olha e pensa, não queria ter reagido assim? Me conta aqui embaixo. Eu leio cada comentário. Agora vamos continuar.
quero falar sobre algo que está diretamente relacionado ao que exploramos e que muda completamente a relação com as próprias reações. A diferença entre suprimir e regular. Existe uma confusão muito comum sobre o que é regulação emocional. A ideia de que regular as emoções é não as sentir, ou sentir menos, ou esconder o que sente. E essa confusão leva-se a uma prática que não funciona e que tem um custo alto: a supressão. Supressão é quando você força as emoções para baixo, quando você não permite que elas sejam sentidas, quando você usa energia mental para impedir que o que está por dentro apareça. E os estudos sobre supressão emocional mostram algo muito consistente e muito preocupante. Suprimir emoções não as elimina, aumenta sua intensidade fisiológica. Isso foi documentado de forma muito precisa pelo psicólogo James Gross, que passou décadas estudando regulação emocional. Ele mostrou que quando as pessoas suprimem a expressão de uma emoção, o estado fisiológico associado a ela, a frequência cardíaca, a ativação do sistema nervoso não diminui, frequentemente aumenta. E esse estado fisiológico elevado tem efeitos reais, compromete a memória, a concentração, a qualidade das decisões. E a longo prazo, a supressão consistente está associada a maior vulnerabilidade a problemas de saúde física e emocional. Então, suprimir não funciona. E o oposto de suprimir não é explodir. Não é deixar cada emoção se expressar imediatamente e completamente. O oposto de suprimir é regular. E regulação é muito diferente. Regular é sentir o que está sentindo sem imediatamente agir naquilo. É estar com a emoção sem ser dominado por ela. É deixar que a emoção complete o seu ciclo natural de forma que ela consiga passar, em vez de suprimi-la, o que a mantém pressionada por baixo, ou de agir nela imediatamente, o que pode criar consequências que você não queria. E a capacidade de regular, de estar com a emoção sem ser completamente levado por ela, é o que os estudos mostram que pode ser desenvolvido. Não de forma imediata, não sem prática, mas de forma consistente ao longo do tempo. Epicteto, o filósofo estoico que nasceu na escravidão, ensinava algo que parece simples, mas que tem uma profundidade que leva tempo para entender completamente. Ele ensinava que não são as coisas em si que perturbam as pessoas, mas as opiniões que formam sobre elas. E com isso, ele não estava dizendo que as coisas não importam ou que a dor não é real. Estava dizendo que entre o evento e a perturbação há uma avaliação, uma interpretação. E essa interpretação, diferentemente do evento em si, pode ser trabalhada. E trabalhar a interpretação é uma parte fundamental da regulação emocional, porque muito do que empurra para fora da janela de tolerância não é o evento objetivo, é o que o evento significa. É a história que o sistema nervoso conta sobre aquele evento baseado nos padrões que foram gravados. A crítica que ativa a voz interna de inadequação. O silêncio que o sistema interpreta como abandono. A discordância que é lida como rejeição. O sucesso de outra pessoa que aciona a crença de que você não é suficiente. Trabalhar a interpretação não é pensar positivo por cima de uma emoção real. É questionar se a interpretação é precisa. É perguntar com honestidade: isso que está acontecendo é objetivamente o que eu estou interpretando que é? Ou o meu sistema nervoso está lendo padrões antigos nessa situação nova? E frequentemente, quando essa pergunta é feita no espaço, entre o estímulo e a resposta, a intensidade da emoção diminui. Não porque foi suprimida, mas porque a avaliação que a produzia foi questionada. Agora vamos falar sobre algo prático e concreto. Como você começa a trabalhar a regulação emocional de forma real, não como lista de técnicas para memorizar, mas como uma orientação de onde colocar a atenção. A primeira coisa é desenvolver consciência do próprio estado emocional antes que ele chegue ao nível crítico. Uma das características das pessoas com maior regulação emocional é que elas percebem o estado emocional mais cedo, antes que ele chegue ao ponto onde a janela de tolerância está sendo cruzada. E perceber mais cedo permite intervenção mais cedo, quando ainda há espaço para fazer algo diferente. Para quem está acostumado a não prestar muita atenção no próprio estado emocional, isso exige prática.
Começa com check-ins regulares ao longo do dia. Simplesmente parar por alguns segundos e perguntar: como estou me sentindo agora? Não para analisar, não para resolver, apenas para notar. Com o tempo, essa prática vai desenvolvendo uma intimidade com o próprio estado emocional que torna possível perceber quando algo está subindo antes que chegue ao pico. A segunda coisa é desenvolver o que os pesquisadores chamam de granularidade emocional, a capacidade de distinguir com precisão o que está sendo sentido. A psicóloga Lisa Feldman Barrett, que passou décadas pesquisando como o cérebro constrói emoções, mostrou algo muito específico, que pessoas com maior capacidade de distinguir com precisão o que estão sentindo têm regulação emocional mais eficaz, porque saber com precisão o que está sentindo muda o que é possível fazer com aquilo. Estou bravo. Bravo é muito diferente de estou sentindo medo de perder algo que importa muito para mim. A segunda descrição contém muito mais informação sobre o que está realmente acontecendo, e com mais informação, mais opções de resposta. Então a prática é nomear o que está sentindo com mais precisão. Não apenas raiva, tristeza, ansiedade, mas raiva que vem de sentir que não fui ouvido, ouvida, tristeza que vem de perceber que algo que esperava não vai acontecer, ansiedade que vem da incerteza sobre como algo importante vai se resolver. A terceira coisa é trabalhar a relação com o desconforto emocional. Muito do que empurra para fora da janela de tolerância é a tentativa de não sentir o desconforto. A raiva, muitas vezes, é uma resposta a uma dor que é difícil de suportar. A explosão é frequentemente um alívio de uma pressão que ficou grande demais. O fechamento é muitas vezes a forma que o sistema nervoso encontrou de não ser sobrecarregado por um estado emocional intenso. E quando você aprende a estar com o desconforto emocional por um pouco mais de tempo, sem agir imediatamente para aliviá-lo, algo muda. Você descobre que o desconforto tem uma duração natural, que emoções, quando não alimentadas e não suprimidas, completam o seu ciclo. A intensidade vai e vem como onda, e quando você aprende a surfar a onda em vez de fugir dela ou ser destruído por ela, o espaço entre o estímulo e a resposta fica maior. A quarta coisa é identificar os gatilhos específicos que consistentemente te empurram para fora da janela, porque os gatilhos não são aleatórios, eles têm padrões, e quando você identifica os padrões, você pode se preparar. Pode criar condições que reduzam a probabilidade de ser pega completamente de surpresa. Pode trabalhar especificamente o que aqueles gatilhos ativam. Pense num homem chamado André, 40 anos, que percebia que em situações de crítica, especialmente de figuras de autoridade, a reação era sempre desproporcional. Uma observação relativamente simples de um gestor podia produzir uma raiva ou um fechamento que durava horas. E André não entendia por que algo aparentemente pequeno tinha esse efeito. Quando começou a rastrear o padrão, quando começou a observar o que especificamente essas situações ativavam internamente, encontrou algo que não esperava, o medo de não ser suficiente. Cada crítica, independentemente do conteúdo real, era processada pelo sistema nervoso como evidência de que ele não era suficiente, e essa avaliação ativava uma resposta de ameaça intensa. Não a crítica em si, a ameaça ao senso de valor que a crítica representava. Quando André entendeu isso, quando começou a trabalhar a crença de que seu valor não dependia de aprovação constante, a resposta às críticas começou a mudar gradualmente, não porque as críticas pararam de doer, mas porque pararam de ser ameaça existencial, e com a ameaça menor, o sistema nervoso não precisava mais de uma resposta tão intensa. A quinta coisa é construir práticas regulares de regulação do sistema nervoso fora dos momentos de pressão, porque a janela de tolerância não é estática. Ela varia conforme o estado geral do sistema nervoso. Quando você está descansado, bem alimentado, com senso de conexão e suporte, a janela é maior. Quando está esgotado, sobrecarregado, isolado, mal dormido, a janela é menor. E práticas que regulam o sistema nervoso fora dos momentos de pressão ampliam a janela disponível nos momentos de pressão. Isso inclui sono de qualidade,
movimento físico regular, práticas de atenção plena, conexões relacionais nutritivas e momentos deliberados de quietude, não como luxo, como manutenção do sistema nervoso que vai determinar a qualidade das suas respostas quando importar. Marco Aurélio, que conduzia guerras, enfrentava traições políticas e lidava com crises que afetavam milhões de pessoas, fazia questão de manter práticas diárias de reflexão e presença, não apesar da pressão que enfrentava, por causa dela, porque entendia que a qualidade da resposta nos momentos críticos dependia do estado em que chegava a esses momentos. Antes de encerrar, eu quero te deixar com uma perspectiva que considero fundamental. Autorregulação emocional não é o objetivo final, é o meio. O objetivo final é poder estar nas situações da sua vida, nas relações, no trabalho, nos momentos difíceis, de uma forma que seja mais sua, que reflita quem você genuinamente é e o que genuinamente quer, em vez de ser determinada por padrões automáticos que foram programados em outros tempos e outros contextos. E quando você trabalha a regulação emocional de verdade, quando a janela de tolerância vai se expandindo, algo muito bonito acontece. Você começa a ter acesso a mais de quem você é em mais situações, não só nos momentos fáceis, mas nos momentos difíceis também, nos conflitos, nas pressões, nas adversidades. Você está mais lá, mais presente, mais você. E isso, de todas as transformações que o desenvolvimento emocional pode trazer, é uma das mais profundas. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, eu te convido a conhecer o método. Devagar, tudo muda. É um caminho de desenvolvimento emocional criado para quem quer trabalhar exatamente isso. A raiz dos padrões emocionais que se repetem, o que está por baixo das reações que você não quer mais ter e a construção de uma base interna mais sólida e mais estável. O link está na descrição desse vídeo e quando você estiver pronta, ele vai estar lá. E se esse vídeo tocou em algo, compartilha com alguém que você sente que também precisaria ouvir isso. Se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Aqui toda semana tem conteúdo criado com o mesmo cuidado, a mesma profundidade e a mesma honestidade. Deixa o seu like se esse vídeo teve valor para você. E eu te vejo no próximo vídeo. Devagar, tudo muda.